da CBN Cuiabá. Então vamos para a nossa primeira conversa, o nosso primeiro bate-papo desta manhã. Você que está acompanhando a CBN desde a nossa abertura, acompanhou aí mais cedo. A gente antecipou, né, Panoc, que a gente segue aí para um novo mês, o mês de junho aqui na CBN Cuiabá, mas parceria renovada aí com o Ministério Público Estadual, parceria essa que começou lá no mês de março ainda, falando sobre algumas ações de enfrentamento à violência contra a mulher, ainda no estúdio Bolha montado no Pantanal Shopping, e aí dentro do estúdio CBN, comandado por Marcela Vasconcelos, professor João Edson e Juliana Muda, e a gente foi seguindo, né? Em março, abril, falamos sobre inclusão aqui na CBN Cuiabá. No mês passado, falamos sobre as ações aí de combate à violência sexual infanto-juvenil. E neste mês de junho, a gente traz como tema a proteção à pessoa idosa. E aí, para isso, a gente recebe aqui, nesta manhã, na CBN Cuiabá, o promotor Wagner Fascione. Falei certo, promotor? Correto. Promotor de Justiça Wagner Fascione. É um prazer recebê-lo aqui. Queria que o senhor ficasse à vontade aí para dar um bom dia para a nossa audiência, doutor. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Muito bem, então se você tem alguma dúvida, quer participar conosco também, quer trazer aí o seu depoimento, a tua sugestão, fica à vontade para participar conosco pelo YouTube, não só da CBN Cuiabá, mas a partir de agora você acompanha também a transmissão nos canais do Ministério Público do Estado, pode assistir toda a nossa transmissão e a gente começa essa campanha então de enfrentamento à violência contra o idoso, justamente mostrando esse trabalho que é realizado pelo Ministério Público na defesa da pessoa idosa. A instituição, doutor, atua em diferentes frentes. E eu já vou pedir para o senhor começar trazendo detalhes aqui para a gente, falando um pouco do trabalho do senhor. Fique à vontade também, se quiser se apresentar, para quem não conhece ainda um pouco do trabalho do senhor, falar aí sobre sua atuação e como é que funciona a atuação ali também do Ministério Público. O Ministério Público, ele, com a nossa legislação atual, principalmente o Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem uma legitimidade para tratar dos direitos da pessoa idosa. Ganhou essa legitimidade, inclusive com a exclusividade para adotar certas medidas de proteção. Isso é exclusivo do Ministério Público. Então, neste cenário, nós recebemos demandas por vários canais, né, por meio da ouvidoria, presencialmente, pela imprensa, qualquer meio, e podemos tomar providências. Quais providências? Então, são reclamações relacionadas à saúde, relacionadas a maus tratos, a abandono, a situações que ofendem os direitos das pessoas idosas. O Ministério Público atua de forma coletiva ou individual, na condição de substituto processual da pessoa idosa. Nas questões individuais, recebendo uma demanda, por exemplo, de saúde, como a pessoa idosa, pela legislação, tem a prioridade no atendimento, a proteção integral, e se isso está sendo violado, nós tomamos providências no sentido de que ela passe a ser atendida, seja um exame de saúde, seja uma cirurgia, algo dessa natureza. Preferencialmente de forma administrativa. E nós temos um índice de resolutividade muito alto nessas condições. Também em situações de abandono, em situações de negligência familiar, principalmente, né, que é a grande violência contra a pessoa idosa ocorre dentro dos lares, é a violência intrafamiliar. Nós temos condições também de providenciar, instrumentalizar essa reclamação e buscar maiores informações por meio da nossa assistência social ou provocando os órgãos responsáveis para isso, no caso, a assistência social do município. E, levantada a situação, buscar principalmente o fortalecimento dos vínculos familiares, porque o objetivo da nossa legislação é esse, é trazer cidadania para as pessoas idosas, mas zelar pelo fortalecimento do vínculo familiar, que é o primeiro ente a ser responsabilizado no tratamento da pessoa idosa. Então, nós fazemos todo esse trabalho de acolhimento, né, de providências que vão inicialmente no diálogo, né, por meio de mediação. Nós temos
condições de fazer requisições de informações, o Ministério Público tem essa prerrogativa. Uma vez instruído, poderá sair daí uma solução, seja no âmbito familiar ou então outras em casos se for casos extremos, até uma institucionalização, que eu posso conversar mais sobre isso mais adiante. Perfeito. Pedro Panock, fica à vontade aí para trazer também as suas dúvidas, os questionamentos, e ao longo também da nossa transmissão a gente vai trazendo a participação do nosso ouvinte. Exato, o doutor Wagner fez aqui uma espécie, né, de apanhado, né, do que acontece em termos de parâmetro legal existente, e minha pergunta, minha dúvida, doutor, vem justamente nesse sentido. É suficiente esse aparato todo, do ponto de vista de efetivação dessa proteção em relação ao idoso? Olha, em termos de legislação, sim. Nós temos legislação suficiente. Nós temos a Constituição Federal, que no artigo 230 diz que cabe à família, à sociedade, ao Estado, amparar a pessoa idosa e para que ela seja acolhida na sociedade e participe da sociedade. Temos uma lei federal que trata da política nacional da pessoa idosa, que traz direitos sociais da pessoa idosa. Temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que traz prevê os direitos fundamentais Sim. para a pessoa idosa. Coloca ela como sujeito de direitos, né? E temos a lei de prioridades. Então, esse aparato legislativo, sim, é suficiente, mas nós não temos a estrutura suficiente para atender todas as camadas de pessoas idosas em situações de vulnerabilidade. Temos algumas políticas públicas que o próprio Estatuto da Pessoa Idosa traz. Esses são conhecidos por todos: a prioridade no atendimento, as vagas de estacionamento, meia entrada para atividades culturais, passagens gratuitas intermunicipais com 50% a partir da terceira passagem. Ou seja, outras também existem. Mas isso atinge toda a parcela de pessoas idosas, a partir de 60 anos. Mas existe uma parcela da população idosa que está, vamos considerar, abaixo do piso de dignidade, porque ela não tem respaldo e não consegue sequer usufruir desses benefícios. Então, esta parcela que está em extrema necessidade, né, nós precisamos ter mais amparo. Então, nesse sentido, a resposta é negativa. E quem são essas pessoas, doutor? Dá para a gente trazer um raio-x, vamos dizer assim, né? Que o senhor coloca ali uma divisão para a gente, né? E o senhor cita aí agora essas pessoas que estão abaixo do piso da dignidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade? Qual é o perfil, né, dessas pessoas? Queria que o senhor detalhasse um pouco mais. O Ministério Público atende principalmente essas pessoas. Certo. Né, que estão em situação de vulnerabilidade e perigo. São pessoas que sofrem abandono familiar, ou que estão em situação de rua, ou que estão negligenciadas pela família, estão em conflito familiar graves. Às vezes é só um problema, dá para resolver mais fácil, mas às vezes são conflitos que são irreparáveis. Essas pessoas precisam ser acolhidas pela sociedade e pelo Estado, porque existe essa tríade, né? Família, sociedade e Estado. Na falência da família, tem que entrar a sociedade e o Estado. E de que forma? Através de equipamentos de proteção social, né? Uma delas são instituições que acolhem. Nós temos pessoas que são abrigadas, que estão dentro de hospitais, né, que tínhamos, né, recentemente, temos que tomar providências, a título de exemplo, com alta médica, alta social, mas ninguém vai buscar essa pessoa no hospital. A família não se preocupa, não tem condições, ficou abandonada. Então, nesse caso, dificilmente você consegue restabelecer esse vínculo. Tenta-se, mas você dificilmente consegue. Você tem que ter um acolhimento numa instituição. E aí entra o problema da estrutura da pergunta anterior, né? Do aparato. Sim. Nós não temos, infelizmente, vaga suficiente em instituições de longa permanência para idosos para acolher essas pessoas, onde ela passaria a ter uma residência institucionalizada, que também é um direito fundamental da pessoa idosa. A moradia é um direito social, né, garantido pela Constituição. Na ausência de uma moradia da residência na família, a instituição é
também uma opção. Eu queria só aproveitar Por esse favor, gancho, Pedro, e aí você me permite aqui reproduzir um pouquinho do que a gente falava nos bastidores, né, quando o Dr. Wagner chegou por aqui. Você que está chegando agora, a gente está conversando com o promotor de justiça, Dr. Wagner Fascione, sobre a atuação aí do Ministério Público Estadual para a efetivação da proteção à pessoa idosa. E aí o Pedro, até em tom de brincadeira, né, conversava aqui com o Dr. Wagner e falava assim, doutor, tô preocupado porque eu ainda não tenho filho, né, eu e a Elinha não temos um filho, quem será que vai cuidar da gente? E a gente entra nessa tríade aqui que o senhor falava, mais especificamente na questão da família. Antes da gente seguir aqui para alguns outros tópicos, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa experiência do senhor também. De fato, é a família o responsável, vamos dizer, nem sei se esse é o termo correto, pela maior parte do abandono a esse idoso, não necessariamente como o Pedro brincou aqui com a gente, eu tendo um filho ou tendo um parente ali, eu vou, né, ficar amparada quando eu chegar ali a uma fase mais avançada da minha vida. Relatos na medida do possível que o senhor puder compartilhar conosco, né? É uma situação mesmo dolorosa que muitas dessas pessoas enfrentam. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, né, do sentimento dessas pessoas, né? Vivi por tanto tempo, né? Cuidei dos meus filhos, cuidei ali de um irmão, de um parente, enfim, e num momento que eu tô mais frágil, que eu tô mais vulnerável, eu acabo ficando desamparado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também desse olhar em relação à família e ao idoso. São muitas histórias, né? Histórias reais de pessoas idosas que requerem encaminhamentos específicos. Nós percebemos que, no decorrer da vida, as pessoas podem sofrer de diversos problemas de saúde e adquirir algumas dependências, alguns graus de dependência que passa a necessitar de amparo de terceiros. Esses terceiros, imediatamente, devem ser a família, né? Em razão da idade, necessidades para alimentação, para locomoção e outras tantas. E nem sempre a família tem condições de dar a atenção para essa pessoa idosa ou tem o desejo de fazê-lo, né? Então, nós deparamos com certas situações de idosos que criaram 5, 6, até 10 filhos e no final da vida nós não temos um filho para cuidar desse idoso. Ou temos um só que sobrecarrega-se, os demais não se preocupam. E tem que haver um convencimento, olha só, um convencimento para chamar essas pessoas, para convencê-las, para mostrar que a legislação lhe obriga a fazer, para poder agir. E combinar cada um contribuir de alguma forma, seja financeiro, seja com cuidados, porque às vezes não tem condições também, né? Então existem situações reais que impedem, que dificultam essa atenção à pessoa idosa, assim. Essa é a vida como ela é, né? Como a gente costuma falar. No final da vida, as pessoas podem ter êxito, podem ser vitoriosas, porque conquistaram muitas coisas, conquistaram a família principalmente, e a família está ao redor dessa pessoa idosa, como nós vemos inúmeras famílias assim. Mas existe uma parcela que as pessoas chegam no final da vida e não estão em situação de vitória, e sim de derrota, porque não conseguiram angariar esse bem-querer de todo o ente familiar. Agora, mais ou menos por aí que as coisas acontecem na vida real. Perfeito, doutor, o senhor citou aí essa questão de obrigatoriedade, digamos assim, ou pelo menos a lei prevê isso, né? Que alguém seja responsável pelo seu idoso, o filho, o ente mais próximo. Como é que funciona esse alcance? Primeiro o filho, depois vem uma sequência de parentes, e mais do que isso, é possível e tem dificuldade ou não o Ministério Público de encontrar uma situação de colocar, olha, você é responsável por cuidar do seu pai idoso, mas você foi negligente. Como é que funciona essa situação do ponto de vista de aplicabilidade da lei efetivamente, doutor? Na promotoria que eu atuo é a área civil, né? Então nós fazemos uma tentativa de reaproximação familiar. Sim. E colocamos as responsabilidades. Mas nem toda a família acolhe essa autocomposição, e isso tem consequências criminais. Nós requisitamos inquérito policial para conduzir uma investigação e até isso resultará num processo criminal contra essa pessoa, se caracterizar crime. No caso de abandono, pode caracterizar crime, sim. Existem outras violências também que estão previstas no Estatuto da Pessoa Idosa que caracterizam um crime. Mas nessa parcela, então, nós encaminhamos para a delegacia, que nós temos uma delegacia especializada da proteção da pessoa idosa
também para isso, certo? Mas nós temos que advertir a família com relação a essas consequências. Esse é o primeiro passo, então, de conciliação, de... Conciliação. E, obviamente, que os descendentes também são responsáveis pelo cuidado do zelo dos seus ascendentes, né? O senhor já deixou muito claro, doutor, que o senhor atua, né, na área civil, mas só aproveitando isso que o Panoc citou, tem um questionamento aqui do seu Pinheiro, uma curiosidade, eu acho importante também que o senhor responda. Bom dia, pessoal, queria perguntar ao promotor se por acaso um vizinho faz uma denúncia de maus tratos contra um idoso, ele pode sofrer represália por parte dos agressores, por exemplo? Porque quem sabe dos problemas às vezes é o vizinho que escuta, ver o que está acontecendo na casa ali desse agressor. Uma dúvida que o seu Pinheiro compartilha aqui conosco. E se é comum também acontecer casos dessa natureza, doutor? Sim, excelente pergunta do seu Pinheiro. Nós reparamos que a pessoa idosa em si, ela não busca uma solução, ela não vai até os meios de comunicação ou de denúncias, porque ela tem vergonha de ter sido violentada de alguma forma pela própria família. E ela também tem esse vínculo familiar que ela não quer perder. Mesmo ela tolera certas violências. Então é muito raro que a própria pessoa vá em busca de uma providência. Isso deve ser feito, sim, pelo vizinho. Isso deve ser feito por qualquer pessoa que vislumbrar uma violência ocorrida, seja no âmbito privado ou público, né? Em qualquer ambiente. As possibilidades de denúncia existem, seja pela delegacia de polícia, seja pelo Ministério Público, conselhos de direitos, de qualquer forma que chegar ao conhecimento de uma autoridade, é obrigação tomar providências. Então, eu recomendo sim que os vizinhos, ao descobrir algo, faça a denúncia. Se não quiser manifestar, se identificar, pode fazer de forma anônima. Todas as denúncias que chegam no Ministério Público, por meio da ouvidoria número 127 ou pelo Disque 100, que é o canal federal, que também vem para o Ministério Público, são levadas em consideração e são analisadas para saber a veracidade e, se for o caso, tomar as providências. O senhor falou um ponto, doutor, também, que muitas vezes esse idoso, né, essa vítima, ele tem vergonha, né, de fazer uma denúncia, de procurar as instituições, e essa palavra a gente costuma ouvir várias vezes, não só quando a gente fala, né, da violência contra o idoso, mas contra a mulher, enfim, as pessoas têm um certo receio, né, um temor de fazer essa denúncia. De fato, doutor, o senhor percebe, quando a gente fala do idoso, talvez é um crime que ocorre de forma mais silenciosa, então, até em função dessa vergonha, muitas vezes de esse idoso estar, às vezes, ali sobre responsabilidade, né, da sua família, é mais difícil detectar situações dessa natureza? Eu queria que o senhor abordasse também esse ponto. Fazendo uma comparação com criança e adolescente. Criança e adolescente, nós temos uma legislação semelhante, né? O Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto da Pessoa Idosa. As duas pontas da nossa existência têm legislações semelhantes com relação à proteção e direitos. Porém, a criança e adolescente, fazendo um paralelo, ela possui mais mecanismos de fiscalização, porque ela frequenta a escola, tem a professora, tem os coleguinhas, e assim por diante. É mais fácil, talvez, para você identificar um sinal, idosa, né? Em situação de violência, ela está isolada, ela está em casa, ela não frequenta a escola, não tem conselho curatelar para proteger a pessoa idosa. Ao contrário da criança e adolescente, que tem o conselho tutelar, né? Então, essa instituição já... Uma série de nuances aí, né, em relação a idosos. Equiparadas. Então, muitas vezes a pessoa está isolada. Até de propósito, porque no isolamento ninguém fica sabendo, então, né? Então é a importância dos vizinhos que pode desconfiar e remeter uma denúncia. E ela tem sim, é uma violência calada, porque a pessoa, além de ter vergonha, ela teme de perder aquele único vínculo que ela tem, que ela julga que é um vínculo afetivo, porque é uma questão de sangue do sangue, né? É uma questão de alta complexidade. Você denunciar um próprio filho, um próprio familiar. É muito raro uma pessoa idosa tomar essa providência, porque a dor é muito maior. Parece que ela se sente até culpada, né, doutor? Poxa, a vida do fulano tá cuidando de mim ainda aqui, né, precariamente, como é que eu vou fazer essa denúncia? Muitas vezes acontece isso, então, a visão que a gente tem também. E no decorrer da vida, o líder familiar, às vezes, é alternado, né? A pessoa idosa deixa de ser o líder, que por muito tempo foi, que proveu aquela família, e alguém assume essa liderança. E nem sempre este alguém tem a mesma sensibilidade
de zelo e de reciprocidade, né? Então isso pode então resultar nessa violência. A pessoa é mais arbitrária e às vezes faz uma exploração financeira da pessoa idosa, né? Explora financeiramente, deixando a pessoa passando necessidades. Então esses problemas existem no dia a dia, infelizmente. Doutor, vou perguntar uma situação mais especificamente. O senhor citou ali direitos em relação ao idoso poder viajar, né? Tem uma cota, digamos assim, que as empresas de transporte precisam, né, reservar para os idosos, né? E eu cobri por um certo tempo, numa rádio onde eu trabalhei no norte de Mato Grosso, uma discussão muito acalorada nesse sentido. Sempre que o idoso chegava lá, não tinha mais vaga, tinha uma situação... Eu sei que houve uma mudança nesse sentido, né? Em termos de vaga, de segurança, efetivamente, de que o idoso vai chegar ali e vai ter uma vaga disponível para ele viajar. Isso foi apaziguado, houve um melhoramento do ponto de vista das empresas cumprirem essa obrigatoriedade na sua avaliação, nesse tempo que o senhor tem acompanhado especificamente essa situação, se tratando de idoso com direito à viagem? Então, a legislação prevê que 2 vagas são gratuitas, né, no coletivo. 2 vagas gratuitas. As demais, quando não consegue essas 2, é com desconto de 50%. Certo. Para conseguir essas 2 vagas, a pessoa tem que comprovar a idade e se dirigir até o guichê. Existem certos ruídos com relação a isso, mas não tem chegado reclamações, não tem aportado esse tipo de reclamação na promotoria para nós podermos aferir assim, o que está acontecendo de fato. Pode ser que exista esse ruído sim, mas como não temos as reclamações específicas sobre isso, eu não saberia informar se está solucionado ou não. Com relação às intermunicipais, né? Porque a municipal é gratuito, a partir de 60. Perfeito, 9h28, estamos nos aproximando aqui do horário do Repórter CBN. Você que está sintonizando agora na 95.9 FM, nós seguimos aqui ao longo deste mês de junho, nesta parceria com o Ministério Público Estadual, agora com os olhares voltados aí à campanha estadual de enfrentamento à violência contra o idoso. E nessa manhã nós estamos conversando com o promotor de justiça, Wagner Fascione, tratando aí da atuação do Ministério Público na área civil. Tem mais alguns questionamentos aqui chegando, a gente quer falar também com o doutor em relação a essa questão dos abrigos, né, para os idosos, também se existe, né, um amparo nesse sentido, principalmente aqui na capital, falar uma vez e reforçar também os canais de denúncia. O repórter está se aproximando, Pedro Panoc, está no momento da gente fazer aquela pausa. Que orientação você me dá nesse momento? A gente faz um intervalo rápido, então, dá tempo de você participar, mandar o teu questionamento aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta, vamos acompanhar as principais notícias da rede. 34 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, 95.9 FM, a rádio que toca notícia 24 horas por dia. Uma pausa aí para acompanhar os principais destaques da rede, as informações do país e do mundo. E a gente segue aqui com a nossa programação local que você acompanha pela 95.9 FM, pelo aplicativo que você consegue baixar também no seu smartphone e sintonizar aqui na nossa capital mato-grossense, também pelo YouTube, Facebook, não só da CBN Cuiabá, mas essa entrevista você confere também a transmissão no YouTube do Ministério Público do Estado. A gente segue aqui ao longo desse mês de junho falando um pouco sobre a atuação do Ministério Público para a efetivação da proteção à pessoa idosa. A gente está recebendo nesta manhã o promotor de justiça, Dr. Wagner Fascione, dando detalhes aqui, respondendo algumas dúvidas da nossa audiência. E a gente faz questão também de agradecer mais uma vez os parceiros, né? Seguimos aqui, Pedro Panoc, desde o mês de março, lá quando iniciamos essa parceria, não só a CBN Cuiabá atuando como um parceiro aí do Ministério Público, mas também toda a equipe Centro-América, a Ginco, Aster Máquinas, Grupo Bom Futuro, a AMPA, a MAGE, Energisa, Famato e também a Plaenge seguem sendo parceiros também do Ministério Público para que a gente possa levar essas informações ao maior número de pessoas, né? Falar não só a atuação do Ministério Público, mas ao longo desse mês a gente vai trazer aqui também uma série de entrevistados para tratar dessa temática aí de combate à violência
contra o idoso, falar também de toda essa rede, né, de acolhimento, de suporte que as pessoas precisam nesse momento. A gente segue aqui, Dr. Wagner, com o nosso bate-papo. Eu queria que o senhor falasse também, né, a gente conversava aqui um pouquinho nos bastidores e o senhor destacava para a gente a importância da transversalidade das políticas públicas, e eu queria que o senhor abordasse também esse aspecto para a nossa audiência, que o senhor falava ali, né, é preciso que haja uma união, né, uma transversalidade, principalmente porque a gente falou aqui em diversos momentos, né, que é uma violência que muitas vezes acontece de forma isolada, o idoso fica mais calado ali, então, por exemplo, às vezes ele tá ali, tem um centro de convivência de idosos, um lugar que ele pode, né, sair daquele ambiente ali de agressão, enfim. Queria que o senhor falasse da importância, né, de equipamentos públicos dessa natureza e também da integração dessas políticas de uma forma geral. Sim. É uma forma de você prevenir violência. Se você tem vários centros de convivência próximo da sua residência, próximo do seu bairro, a pessoa idosa se sente estimulada a frequentar esses centros. Centros que lhe proporcionam atividades, diversas atividades de diversão, de lazer, de educação, de cultura. Então, por isso é que nós temos que cumprir a legislação. A legislação da Política Nacional da Pessoa Idosa prevê a questão da transversalidade de políticas públicas. Então não é uma questão simplesmente da assistência social. A pessoa idosa precisa também, para cumprir os seus direitos, né, para ser respeitado os seus direitos, de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de diversas atividades que não são apenas de assistência social. Então envolve outras pastas, porque a assistência social é municipalista, né? O zelo, a atenção à pessoa idosa, ela tem que ser dada pelo município. A porta de entrada são a assistência social, os CREAS, os CRAS, e os centros de convivência proporcionam o ambiente de integração. Ao estar participando de um ambiente como esse, se for atrativo, vai participar de forma mais assídua, poderá receber atividades de educação, e aí entra uma pasta de educação, atividades de lazer, entraria a pasta também de cultura ou de esporte, diversas atividades que fazem com que ela se sinta um ambiente atrativo para essas pessoas. As pessoas idosas gostam muito de bailes, né, de danças, e esses ambientes de centro de convivência deve ter isso para poder atrair, né? Um exemplo, uma possibilidade. Então, outras criatividades podem desenvolver para atrair essas pessoas e criar mais centros dessa natureza, ambientes que proporcionam a integração. Isso é um fator que inibe a violência, porque a pessoa sai de casa e volta com uma autoestima elevada, com amizades, né, com pessoas da mesma faixa etária. Então é importante isso. E a transversalidade da política pública entra aí também, até na comunicação entre as diversas pastas. A assistência social, a saúde, devem se interagir, devem se conversar, porque estão tratando da mesma pessoa. O senhor falou, desculpe interrompê-lo, doutor, claro, mas só aproveitando esse gancho, que é uma questão, principalmente quando a gente fala ali da assistência social, bem característica do município, né? Uma atividade. Mato Grosso aí, com essas dimensões que a gente tem particularidades, tem diferenças muito gritantes quando a gente observa ações que são desenvolvidas em um determinado município e outro. Tem algum que chama atenção, né, ali pelo seu cuidado, né? Que é um exemplo, talvez, né, de como fazer, de como executar uma política pública satisfatória ao idoso. O senhor observa que tem muitas diferenças quando a gente fala de determinadas regiões do estado? Eu acredito que sim. Tem municípios que são mais ricos, né? Possuem mais recursos, mais receita, e tem condições de investir mais nessa política, como tanto em outras também. Então eu não tenho esses números para aferir. Eu trabalho só em Cuiabá. Mas, de maneira geral, falando da assistência social municipalista, porque é uma responsabilidade do município, né? A porta de entrada de qualquer assistência social são os CRAS e os CREAS. Em Cuiabá nós temos dezenas de, não sei, 15, 16 CRAS, 2 CREAS, né, que fazem esse atendimento a diversas pessoas com situação de vulnerabilidade, inclusive o idoso. E quanto mais investimento nessa área, melhor, né, para poder acolher essa pessoa idosa. É óbvio que tem municípios que têm uma receita um pouco maior e se investem. Não a questão apenas de receita, mas de planejamento também, de entrar no orçamento e de ter uma visão da importância, mais, né, doutor, sensível dessa política, para né? esse público, né?
falar em receita sempre não vai, nunca é dinheiro, Nunca dá dinheiro suficiente. Nunca é dinheiro suficiente em nenhum município. Mas tem que ter prioridades, né? Então tem que priorizar a criança, adolescente, tem que priorizar também a pessoa idosa. Exato. Porque os números recomendam isso. Os números recomendam porque nós nos tornamos uma população cada vez mais idosa. Isso é nítido, é óbvio. Os números revelam que em pouco tempo nós teremos a mesma quantidade de pessoas idosas e pessoas de 0 a 14 anos. Isso, a nível de Brasil, vai acontecer daqui a 7, 8 anos, pelas projeções. Mato Grosso vai demorar um pouco mais, porque é um estado mais jovem. Relativamente mais jovem. A média é essa. Então tem que haver uma preocupação com relação a isso, para que ocorra o acolhimento das pessoas idosas nesse âmbito social também. Doutor, anteriormente a gente falava aqui em off, né, a despeito até dessa situação do público, né, e Cuiabá tem, você até falava, tem apenas uma instituição pública, né, para abrigar idosos em situação de vulnerabilidade. Minha pergunta é, isso é suficiente, doutor? Pedro, na verdade não é pública. A instituição que nós temos aqui, ela é privada, né? É uma fundação privada, ela é filantrópica, né? A assistência social do município... Mas ela recebe uma ajuda pública. Ela tem um convênio com esta instituição e faz um repasse mensal, que, se não me engano, é de R$135 mil por mês, para receber 100 pessoas idosas nesse abrigo. Então, valor, né? Esse convênio não é muito suficiente. Então, essa instituição ela conta com doações e com parceiros que contribuem para sustentar essas pessoas, porque tem despesa com cuidadores, né? E que não é e alimentação e diversas outras despesas. Então essa instituição ela se sustenta dessa forma, tem outras formas de receita também, e recebe doações. O Ministério Público, inclusive, contribui com essa instituição. Recentemente foram feitas 2 TACs, né, termos de ajustamento de conduta, que direcionou recursos para aquela instituição para fazer uma reforma no prédio. Já está concretizando essa reforma para melhorar a condição de acolhimento. E temos outras possibilidades também em andamento. Então é dessa forma que funciona, mas pública não temos. E nós não temos pública, mas deveríamos ter. Nós temos, inclusive o Ministério Público há 10 anos luta para que isso ocorra. Nós temos uma ação civil pública já transitada em julgado, mas o município ainda não teve fôlego para construir uma instituição pública. Ela se vale apenas do convênio. Fomos até o governo do estado, numa articulação com o Poder Judiciário e com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa também, buscando então que o Estado invista nesse tipo de equipamento de proteção social, né, para os idosos. E foi acenado positivamente. Então nós temos uma expectativa de que será construído em Cuiabá pelo governo do estado, e também em Várzea Grande e também em outros municípios do estado. Então é uma política ainda em crescimento, que precisa ser desenvolvida e está entrando no radar das autoridades. Isso nós levamos à autoridade e estamos ansiosos para que ocorra o mais rápido possível, porque é necessário realmente. Nós falamos aqui, Dr. Wagner Fascione, sobre algumas situações distintas, né? A instituição de longa permanência para os idosos, né? E também sobre os centros de convivência, né? Que entra ali mais no âmbito da assistência social, enfim. O seu Afonso, ele é um ouvinte aqui assíduo da CBN Cuiabá, participa sempre, morador ali do bairro Ribeirão do Lipa. Ele tá falando, Cuiabá não tem, é uma luta que ele trava e ele fala, e ele manda não é nenhuma pergunta, mas só um comentário aqui, pedir para você reproduzir na caixa, Pedro, se for possível, que o Dr. Wagner está sem o fone. Ele faz uma reclamação, na verdade, diz que os idosos estão muito desamparados aqui na capital, doutor. Bom dia, Camila e o entrevistado. Falou de centro de convivência. É tão bonito, doutor, essa palavra. Cuiabá não existe, doutor. É um dos lugares que os idosos vivem abandonados. É Cuiabá. Mas nós vamos para a luta. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Lutando com Deus e alguns amigos podem nos ajudar. Centro de convivência não existe em Cuiabá. Tá aí, doutor, o senhor tem essa mesma impressão aí do seu Afonso, né? Ele relata que várias vezes, inclusive, quando a gente fala sobre esse assunto, ele costuma participar aqui conosco e sente essa situação de abandono também por parte do poder público. Em Cuiabá nós temos 4 centros de convivências, né? Eu visitei recentemente 2,
e até mesmo para colher as reclamações Sim. dos usuários daquele centro de convivência. E realmente, eles reclamam bastante da falta de estrutura. Estrutura relacionada ao horário de frequência, porque o horário que eles gostariam de frequentar seria mais cedo, porque do calor de se locomover no sol quente de Cuiabá, porque eles se locomovem a pé, né, no bairro. E abre às 8 horas. 8 horas é um horário muito quente, eles gostariam que chegasse mais cedo, mas o funcionário ainda não chegou nesse horário. Então, há esses ruídos que a Secretaria de Assistência Social deve resolver. É um problema que está em andamento para resolver. Então, esse é um detalhe. Existem problemas, eles reclamam a questão de alimentação, que às vezes não é adequada para eles. Existe um lanche e tal, mas não é, eles gostariam de algo um pouco mais calórico, talvez, né? Uma proteína, alguma coisa assim, um almoço. Algo mais reforçado, né? Que dê uma sustância ali para então, ir para a atividade depois. E a quantidade de centros também. O seu Afonso está correto razão, em dizer, né, que realmente não está correto aquela que não existe. Não existe. Existe fisicamente, existe uma estrutura razoável, mas deveria ser muito melhor, porque a quantidade de usuários que poderiam utilizar esses equipamentos é muito grande e há um desestímulo de usar porque eles não se sentem totalmente acolhidos, a exemplo do seu Afonso. Essa reclamação chega realmente e nós fazemos aqui a cobrança à Secretaria Municipal, ao município, mas ainda não conseguimos êxito nesta empreitada. Tem também um cliente aqui do Dr. Fachoni, Panoc, que está participando aqui conosco. Ele fala: bom dia, Camila, estou mandando aqui a nossa participação. O Dr. Fachoni é meu cliente no conserto de eletrodomésticos. Meu e aliás, dele e da família dele. É o Luciano Ramalho. Ele mandou um áudio também para gente, Pedro. Ainda aproveitando essa temática aqui, né, de campanha de enfrentamento à violência contra o idoso. Vamos acompanhar também a participação dele? Bom dia, CBN, Luciano Ramalho. A respeito de casas de idosos, para cuidar dos idosos, como o entrevistado disse, não existe instituição pública aqui em Mato Grosso que faça isso. Eu sugiro a empresários, a pessoas que lidam com o ramo, criar um plano, assim como existe a Pax Nacional, que cuida dos enterros, que hoje já cuida até da saúde, por que não criar um plano de casa de repouso, que você paga durante a sua vida e quando você chegar nessa idade, você terá o direito de usufruir dessa casa de repouso? Não é um plano empresarial que pode dar certo, haja vista que a necessidade existe? Tá aí, doutor, uma dúvida do Luciano, né? Uma sugestão, vamos dizer assim, o senhor acha que seria algo viável? E aí, até aproveitando também, vou pedir para o senhor compartilhar conosco se existe também uma colaboração, uma parceria, enfim, do Ministério Público com entidades privadas, né? Quando a gente trata aí do enfrentamento à violência contra o idoso. Fica à vontade para conversar com o Luciano Ramalho. Bom dia, Luciano. Obrigado pela sua sugestão. Realmente é uma ideia e é um nicho de mercado, né? Você está sugerindo um nicho de mercado. Foge um pouquinho do Ministério Público, né? O Pax Nacional, que cuida de uma outra fase da vida da nossa existência. Isso depende muito do interesse do empresariado. Mas o que está surgindo muito são instituições de longa permanência para idosos privadas, né? Cuiabá inaugurou mais uma dentro dos últimos 2 anos aí. Nós temos 5 privadas. São instituições que estão lotadas, né, de pessoas que contratam esse serviço, mas isso não é um serviço barato, né? Porque é um contrato, a pessoa remunera, visa lucro. Então, como está havendo muita necessidade, as famílias que têm poder aquisitivo contratam esse serviço. Mas o que nós temos aqui investir, aí é a preocupação do Ministério Público, é em instituições públicas, porque não tem, como eu disse anteriormente. E essas públicas é que atenderia essa população, essa parcela com menor poder aquisitivo. Mas existe também essa classe média, né, que você está dizendo aí, ou média baixa, que muitas vezes não vai se valer de uma instituição pública e também não vai ter condições de pagar uma privada que é cara, se não houver um planejamento. Então ele está propondo um planejamento de instituição de longa permanência para idosos em algum momento da vida. Seria um seguro. É uma ideia, né? Tomara que os empresários invistam nisso também.
Todo mundo que tá. Aproveitar os parceiros aqui que estão conosco, Pedro Panoc, nessa jornada. Quem sabe aí também uma sugestão. E obrigada, Luciano, por participar aqui sempre conosco. Quase caminhando para a reta final, Pedro, mas fica à vontade aí, tem mais questionamentos. O que é que você manda pra gente? Alguma dúvida também? Alguém conversando contigo nesse momento? Minha parte tranquila. Tudo bem. O Breno também tá falando aqui, ó, muito bom. Os idosos precisam ser tratados com todo o respeito e todo o cuidado. Muito importante essa pauta também estar sendo debatida na CBN Cuiabá. O Luciano Souza também parabenizando, também o doutor Fachoni pela entrevista. Quase caminhando aqui para a reta final, doutor, eu queria que o senhor reforçasse, né, algum questionamento que a gente não tenha feito aqui, que o senhor acha importante tratar nesse momento, casos também de denúncia, de violência contra o idoso, que o senhor reforçasse como é que a população deve proceder. Enfim, nessa reta final, fica à vontade aí para trazer aí as pontuações que o senhor entender serem necessárias nesse momento. Olha, se você me permite, fique Camila, à vontade, eu vou doutor. passar alguns dados que são relevantes. Perfeito. Porque em termos de IBGE, né, dados oficiais, eu trouxe aqui para compartilhar. Nós tivemos um censo em 2022 do IBGE que trouxe uma fotografia do nosso país por região. E há um cálculo que é feito que se chama Índice de Envelhecimento Populacional. Como que você calcula esse índice de envelhecimento? É a relação de quantidade de pessoas idosas em relação à quantidade de jovens de 0 a 14 anos. Numa determinada região, ou município, ou estado, ou país, quantas pessoas idosas nós temos para o universo de 100 pessoas de 0 a 14 anos de idade? Então, esse número foi revelado no censo de 2022. Em Mato Grosso, nós temos 52 idosos para cada 100 jovens de 0 a 14. 52. Em Cuiabá, 63,5 pessoas idosas para cada grupo de 100 jovens de 0 a 14. Em Várzea Grande, 49. Eu coloquei só esses três aqui. Mas existem alguns municípios, a exemplo de São José do Povo, que tem 150 e poucos idosos para cada universo de 100 jovens de 0 a 14. E tem município como Sapezal, que tem apenas 18 pessoas idosas para cada 100 jovens. Então, há uma realidade local, né? Mas como Cuiabá é maior do que Mato Grosso, em termos de média, 63,5 para 52, então Cuiabá é uma capital que está envelhecendo, sem contar que o número de pessoas idosas está crescendo com mais velocidade do que a quantidade de jovens 0 a 14, né? O índice de natalidade tem diminuído. Então, são números para refletir. Tem, né? o número do país, doutor? O senhor tem esse número só para a gente ter uma ideia também aqui? 80. 80 para cada grupo? O país, porque tem muitos estados que não são mais envelhecidos, na região do sul e tal. Perfeito. O Brasil, 80. A nível de Brasil, até eu mencionei anteriormente, a projeção é que em 2031 já vai igualar as duas pontas. A quantidade de idosos e a quantidade de jovens de 0 a 14 será a mesma quantidade. A nível de Brasil. Mato Grosso e Cuiabá ainda não tão rápido, porque é um estado mais jovem, né? Isso poderá demorar um pouco mais, mas vai acontecer, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil tem 203 milhões de pessoas, né? O último censo revelou isso. Dessas 203 milhões, nós temos 33 milhões que são com pessoas idosas, representa 15,6% da população a nível de Brasil. E dessas pessoas, ou são, né, dos 203 milhões, são pessoas idosas, ou então são envelhecentes. Eu digo envelhecentes porque nós, que ainda não somos idosos, pelo menos nós aqui do estúdio, né? Nós não somos idosos, mas somos envelhecentes, estamos a caminho de ser pessoas idosas. E assim desde que nascemos. Então é uma preocupação de todos. Uma coisa é certa, o desejo de todos é se tornar uma pessoa idosa, né? Então, as políticas públicas direcionadas à pessoa idosa é a política que atenderá a todas as pessoas, aquelas que são idosas hoje e aquelas que ainda não são, mas serão. Então, é importante pensar nisso para refletir e tomada de decisões assertivas, né, com relação a esse público. Apenas esse ponto que eu queria colocar para vocês e para a sociedade,
que nós temos que pensar, sim, na pessoa idosa, porque é advocacia em causa própria. É para lá, né, que a gente vai, né, doutor? Fazendo uma... Não tem como. Nós temos que cuidar... Como chama aquele filme, Pedro Panocchi, do moço que ia voltando no tempo? Ah, não sei, me fugiu aqui agora. Mas, enfim, é para lá que a gente vai, então a gente tem que estar com os olhares, as atenções voltadas. Se não está preocupado com os idosos, se preocupe com você mesmo. Com você, né, doutor? Você vai estar lá um dia. Muito apenas para bem. fazer uma descontração, mas... Na verdade, é bem isso que acontece. Né? E, doutor, só um detalhe também, fica à vontade para reforçar os canais, né, de denúncia. A Ju Cimari também tá trazendo um questionamento aqui. A Ju, que trabalhava aqui conosco, tá ilustrando uma situação que acontece lá próximo à casa dela. Então, aí também foi o questionamento, algum ouvinte que mandou aqui pra gente uma situação, a quem procurar, a quem a pessoa deve recorrer, né, se tomar conhecimento ali de alguma situação de abandono, de agressão, enfim. A porta de entrada de qualquer providência com relação à violação de direitos da pessoa idosa sempre será a assistência social. Né? A primeira porta de entrada. São os CRAS. Os CRAS têm 15, 16 CRAS espalhados na cidade. Né? A pessoa pode procurar o CRAS e dizer, olha, está acontecendo uma violência ali. Eles têm profissionais para aferir se isso procede, se não procede, para verificar, né? Assistência social. Mas o Ministério Público também é uma via possível, né? Pela ouvidoria, daí, né? Que é 127. A forma mais fácil de você levar ao conhecimento das autoridades e do Ministério Público é pelo meio 127, onde vai conversar com alguém da instituição nos horários de atendimento. E esta denúncia, mesmo que seja anônima, vai ser direcionada a uma promotora ou um promotor de justiça com atribuição, em Cuiabá, em qualquer região do estado. E essa vai se tornar uma notícia de fato, vai ser levantada a situação e, se for o caso de adoção de providências e medidas de proteção, vão ser tomadas. Então, eu recomendo, estimulo as pessoas a fazerem a denúncia. Porque se não chegar a denúncia até o Ministério Público, ninguém vai saber do que está acontecendo. Então tem essas possibilidades. Assistência Social e Ministério Público. E tem a Delegacia de Polícia também. Se for um caso... Polícia Civil, Polícia né? Civil. 97, temos a delegacia. Que atualmente está na Avenida Dante Martins de Oliveira, no bairro Planalto. Né? É possível fazer... Tem os telefones aqui que a gente pode deixar para vocês anunciarem, se for o caso aqui. Tem a Polícia Militar, se for uma questão de urgência, 190... E assim por diante. Meios de reclamação existem vários. Tem que ter a atitude e o comprometimento de que, olha, nós não vamos tolerar violência contra a pessoa idosa. Tendo essa desconfiança, procure uma autoridade. E o Ministério Público está à disposição para atender todas essas situações. Parabéns, doutor, pelo trabalho, né? Agradecer, né, Pedro, imensamente a participação aqui conosco, abrindo essa jornada de entrevistas deste mês de junho, que a gente vai falar um pouco mais sobre enfrentamento à violência contra o idoso. A campanha do Ministério Público nesse mês tem como tema A Solidão é a Sombra do Abandono. Agradecer rapidamente mais uma vez, não só a CBN Cuiabá atuando como um parceiro, mas também a Centro-América, Ginco, Aster Máquinas, Grupo Bom Futuro, AMPA, Amage, Energisa, Famato e também a Plaenge. Agradecendo mais uma vez aí a toda a equipe da assessoria de imprensa, do Ministério Público, que nos auxilia muito aqui, né? Na verdade, nós somos apenas a ponte, né? O trabalho está sendo feito todo por lá. Agradecer a Clênia, a Goretti, o Anderson Pinho e também toda a equipe. Claro, mais uma vez, parabenizar e agradecer também a confiança do Ministério Público aqui na CBN Cuiabá, e a gente o faz em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Deusdete Cruz. A gente agradece mais uma vez, Dr. Wagner, independente da campanha, seja sempre bem-vindo aqui à CBN Cuiabá, tendo também notícias para que a gente possa falar um pouco mais sobre a atuação do senhor ali. Tá em clima de despedida, né, doutor? Tá quase deixando ali a atuação nessa área. A carreira anda, né? Então vamos mudar, fechar o ciclo e iniciar outro. Muito bem. Agora 9h59. Obrigada, doutor Wagner. Obrigada ao Ministério Público mais uma vez. Na próxima quarta-feira a gente segue aqui tratando dessa campanha estadual de enfrentamento e combate à violência contra o idoso. Antes do